Boa noite, pessoal. Tá muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite da Firjan. Espero contribuir. Acho que a gente, nesses diálogos, ensina e aprende. Então, eu estou aqui também para aprender e espero que esse nosso bate-papo ele continue depois. Então, a ideia do networking, da gente estar próximo, é só colocar o meu nome no LinkedIn. Me acha na internet, tem todos os meus contatos para a gente bater esse papo também depois. E vamos dialogar, vamos conversar aqui, façam perguntas, acho que isso é super importante. Tá? Fico muito feliz que todos já conheçam Soft Power. Então, todos já conhecem ali o conceito do professor Joseph Nye, que na década de 80 começa com essa discussão, e que depois ali, em 2004, lança o livro Soft Power, e isso se configura realmente como um conceito de marca. Então, a gente está falando aqui de marca. Soft Power nada mais é do que a marca de um lugar. Ele pode ser o Brasil, pode ser o Rio de Janeiro, pode ser uma região do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, as indicações geográficas, aqui no Rio tem a cachaça de Paraty. Então, isso gera uma resposta cognitiva superior, gera uma percepção superior e que, consequentemente, vai levar a benefícios financeiros. Tá? A gente, na Brand Finance, sempre pensa nisso, como que a percepção vai gerar valor financeiro. Falando um pouquinho agora do nosso ranking, da nossa pesquisa, ela é uma pesquisa que foi conduzida com 100 mil pessoas no mundo todo e 700 especialistas. Então, depois que foi feita uma pesquisa de campo, um levantamento com questionário, isso também foi discutido com alguns especialistas que puderam ali apontar alguns insights. Por que dessa pesquisa? É a partir dessa pesquisa que a gente vai encontrar as alavancas de valor e os pontos de melhoria. A nossa metodologia ela é baseada no professor Joseph Nye. Por isso que eu comecei aqui a minha fala com ele. Ele é a grande referência, professor de Harvard e tal. E aí ele separa o Soft Power em algumas dimensões. Então, tem 3 dimensões principais, que é familiaridade, reputação e influência. Reputação e influência estão ali mais ou menos na mesma linha. E 7 dimensões antecedentes, que é a percepção de negócio, a percepção de governança e transparência, a percepção com relação às relações internacionais, cultura, tradição, valores pessoais, mídia, educação e ciência. Então, esses são os pilares. A gente tem uma construção mental dessa marca de lugar. Então, quando a gente está falando de soft power, a gente está falando de um construto. O que é o construto? É como eu vou construir uma percepção, como eu vou mensurar uma imagem. O soft power nada mais é do que uma imagem. Ele se contrapõe ao hard power, que é a força militar, o PIB. Esse é o hard power. A gente não está falando da força militar, a gente está falando dessa percepção, dessa imagem. Até um pouco estereotipada, aquilo que eu acredito. E quando a gente começa a medir isso em dimensões, como eu falei, em variáveis, embaixo de cada uma dessas dimensões a gente tem diversas variáveis, fica mais fácil de saber aonde eu posso alocar recurso, aonde eu posso melhorar o meu desempenho, a minha performance, como eu posso, então, desenvolver esse soft power. Sair de uma ideia, de um intangível, para um intangível mensurável. Então, quando a gente está falando de soft power, a gente está falando isso, de construir uma imagem de uma marca por meio de métricas. E, observando essas métricas, eu consigo, então, alocar recurso e melhorar a minha percepção de imagem. Isso tem tomado muita força. De alguns anos para cá, isso tem
cada dia mais sendo falado e utilizado para gerar vantagem competitiva. E eu já vou começar, então, a falar um pouquinho dos resultados, né? O Brasil, ele, esse ano, acaba caindo um pouquinho, né? A gente estava na 28ª posição, fomos para a 31ª posição. E a gente cai com uma leve melhoria de performance. Por quê? Porque os outros países estão melhorando mais do que a gente. Então, a gente está, do ano passado para cá, a gente melhorou um pouco, mas essa melhora não foi suficiente para fazer com que a gente tivesse uma melhoria no ranking, porque os outros países melhoraram mais. E por que esses outros países melhoraram mais? Porque eles estão vendo a marca de maneira analítica. Eles estão mensurando o intangível, estão mensurando cada uma dessas dimensões e olhando, legal, então eu tenho bastante familiaridade, né? Mas, em contrapartida, eu tenho uma nota não muito boa em relações internacionais, por exemplo, em governança, por exemplo. São dimensões que o Brasil tem bastante espaço para melhorar. O que vocês acham que é a dimensão que o Brasil é líder? Como? Desculpa. Na criativa, é verdade, na cultura. É ali que a gente é líder. São as duas melhores dimensões que a gente tem, que é cultura e pessoas. E essas dimensões elas estão bastante relacionadas com geração de familiaridade. A gente consegue entender porque a gente é bem avaliado. A gente é um país com uma cultura muito rica. A gente é um país com pessoas de valores muito ricos. Então, a gente é percebido dessa maneira. Essas duas dimensões, a gente está super bem avaliado. A gente precisa melhorar em dimensões com relacionamentos internacionais, governança, negócios. O que me chamou a atenção também do ano passado para cá é que a gente perdeu nota em mídia e educação. E que eu fico muito triste da gente perder nota em educação, né? Porque quando a gente está perdendo uma nota de percepção de educação, quer dizer que a base operacional também não está refletindo uma imagem superior. Porque a imagem nada mais é do que a nossa avaliação de algo que está acontecendo. A gente pode olhar as marcas da mesma maneira que a gente olha marcas corporativas, por exemplo. Não é porque é uma marca país que ela vai ser diferente. O que a gente está buscando é resposta cognitiva com relação a algo. Seja uma marca de um produto, seja uma marca de um país. O que eu quero é uma resposta cognitiva, eu quero uma favorabilidade com relação a essa marca. Então, é muito parecido. E como as marcas se constroem? Falando que elas são daquela maneira ou sendo daquela maneira? Então, a entrega é super importante. Eu preciso entregar para que eu seja percebido daquela maneira. Por que marcas de luxo, por exemplo, têm uma imagem superior? Porque elas entregam qualidade superior. Elas têm uma qualidade, uma performance, um desempenho superior às outras marcas. Então, isso você consegue gerar uma percepção também superior. O importante do soft power é que a gente passa a olhar um ativo intangível, porém de maneira mensurável. Essa é a ideia. Eu consigo mensurar o intangível. Existem normativas para isso. Poucas pessoas conhecem, mas tem 2 ISOs que normatizam como se avaliar ativos intangíveis. A 10668 de 2010 e a 20671 de 2019. Então, ali você tem modelos para quantificar uma percepção. Então, vocês devem estar se perguntando, ele está comentando de mensurar algo na psicologia. É isso. E a gente chama esses modelos de psicométricos. Então, é por meio da psicometria que a gente vai avaliar e quantificar o soft power.
E aí, o spoiler, né, é que no dia 6/6, a gente, pela primeira vez, fizemos uma pesquisa com cidades. E a gente, nas 100 cidades mais bem avaliadas do mundo, a gente tem 2 brasileiras. Rio e São Paulo. E, no geral, o Rio está na frente de São Paulo. Está na frente. Inclusive, o Rio supera a média geral das cidades em 3 critérios. Familiaridade. Lá fora a gente é visto como a capital do país. É verdade. A gente muitas vezes é entendido como o Rio de Janeiro. Já foi por mais de 200 anos. Não é mais. A gente sabe aqui, mas lá fora eles ainda veem o Rio de Janeiro como a capital do Brasil. A gente é muito representativo da nossa nota Brasil. O Rio, ele acompanha muito a nota Brasil. E a gente tem 3 dimensões que o Rio é mais bem avaliado que a média, que é familiaridade, cultura e pessoas. Então, nesses 3 critérios, o Rio de Janeiro é superior à média global. Nos outros critérios, a gente ainda tem espaço para melhorar. São Paulo, nem nesses, supera a média global. Então, a gente precisa olhar essa imagem, né, de locais, seja uma indicação geográfica, uma região, uma cidade, ou o nosso país, de uma maneira mais analítica. Né? Então, mensurando cada um desses pontos de contato, que a gente chama, cada uma dessas variáveis, e aí, é claro, investigando aonde eu tenho espaço para melhoria, aonde eu não superei a média, e como que eu mudo isso? Alocando recurso e melhorando a minha entrega. Então, para que eu seja um país visto com boas taxas tributárias, eu preciso ter boas taxas tributárias. Não adianta eu falar que eu tenho, eu preciso realmente ter. Para que eu olhe ali a parte de governança e seja percebido como um país com baixa, com alta segurança, né, com baixa criminalidade, eu realmente tenho que entregar isso. Então, o soft power, ele é um mapa de imagem, mas que, no fundo, a gente está trabalhando a operação para a entrega desses pontos de contato de alguma região. Então, é nesse sentido que a gente vem estudando o soft power. Esse foi o 3º ano do nosso ranking. A gente vai continuar fazendo. Todos os acessos, mais detalhadamente, a gente vai aqui ter uma mesa redonda, conversando aqui com o pessoal, que a gente vai poder aprofundar um pouco mais, mas eu acredito que essa ideia da gente ter contatos futuros, poder discutir isso também é super importante. Obrigado. Acho que a introdução é isso, mas a gente continua a nossa conversa. Vou pedir para o Eduardo já continuar aqui, em cima com a gente. E aí a gente vai ter nosso Momento Comunidade 2. Pode sentar, se quiser. Licença. Momento Comunidade 2, que é o seguinte. Queria agradecer, gente, fazer uma menção aqui a Carla Pinheiro, que chegou, que você apareceu na fotinha, você não viu, que é presidente do Sindicato de Joias e é parte do grupo, do GT. Né? A gente está falando de soft power porque alguns empresários acharam que era importante, conseguiram vender essa pauta lá dentro, ela foi uma delas. Muito bem. Gente, é o seguinte, o momento 2, a gente tem os momentos de formar a comunidade. Né? Um deles agora, a gente vai usar o LinkedIn. Né? Neto, você quer subir para me ajudar aqui? A gente vai fazer o seguinte,
A gente tem um evento no LinkedIn, porque como é que a gente, né, faz de alguma forma para que vocês saibam quem está aqui, vocês possam se falar depois, estava ali comendo o Biscoito Globo e vi que tem uma pessoa que é investidor e eu quero falar com ele que ele é investidor. Então, como é que foi uma ideia que depois, se vocês tiverem outras ideias, tá, a gente aceita, no final tem um questionário lá para vocês darem ideias. Mas como é que a gente pensou? A gente tem um evento no LinkedIn. E aí vocês podem se cadastrar, aí nesse QR Code vai direto para o evento no LinkedIn. E aí, quando vocês confirmam presença no evento, vocês têm lá uma lista de todo mundo que está confirmando presença, né? Tipo um check-in. Então, vocês podem ter depois o contato das pessoas que estavam aqui. Nossa sugestão, né, para que vocês possam se conectar com os outros participantes também. Tá? Para além disso, Neto, você quer colaborar? Gente, quando você entra aqui no evento, você tem o botão que chama Networking. A intenção agora é que vocês justamente se conectem, se conheçam. A intenção desse evento, além do conteúdo, de conhecer o Eduardo, de interagir, de ouvir sobre soft power, é que justamente vocês possam fazer networking, conhecer pessoas. A gente acredita que essas conexões improváveis, elas são potentes e que coisas incríveis elas podem surgir através dessas conexões. A gente veio aí de 2 anos de pandemia, então agora a intenção é que realmente a gente possa se conectar, se conhecer e que através dessas conexões coisas incríveis elas possam acontecer. Certo? Bruna, brigadão. Gente, ó, tem gente que está me chamando aqui dizendo que não está conseguindo entrar. Pode ir também no LinkedIn, lá na lupinha, e pesquisar pelo nome do evento que acha também. Diálogos Criativos. Mas ó, é só abrir no link, tem um botão, escaneando esse QR Code, é só clicar no link, é bem simples, mas qualquer coisa é só... Agora, eu não sei se vocês todos já conseguiram, nesse momento de conexão, a gente tinha uma outra proposta também, mais disruptiva, né, que tem que se mexer do banco, um pouquinho. Que é a seguinte, a gente foi a um evento que fizeram isso conosco, foi muito legal, estava com a Natane, que trabalha aqui com a gente, e a gente conheceu a Leve, o pessoal da Leve, aquela bicicleta, estava lá. E foi muito legal, a gente começou a conversar com eles a partir de uma dinâmica como essa que a gente vai propor aqui para vocês fazerem em 3 minutos. Qual é a ideia? Tem alguém que você não conhece, que está do seu lado, direito ou esquerdo, ou atrás de você, ou na frente. A ideia é que vocês escolham uma dessas pessoas que vocês não conhecem e que vocês se apresentem em 3 minutos. Tá? E aí, depois, isso se fosse em São Paulo ia ser mais difícil, mas aqui no Rio a gente tira isso de letra. E aí, depois, vocês compartilham com a gente aqui quem que vocês conheceram. Só pode gente nova, tá, gente? Vocês se misturem. 3 minutos, vou contar aqui. Ter aqui os treinos agora, eu acho que para poder fazer bastante discussão, né? Legal. Tem tempo. Tá bom, perfeito. Isso vai ser legal. Já conversei com as pessoas com ótimas. Que bom. Não se conheciam? Eu falei um milagre a gente não se conhecer. Mais ou menos. Tá ótimo, agora vamos conhecer. Perfeito. Vai ser agora, vai subir a mesa, a gente vai fazer meia hora de mesa e depois você vai passar ainda, tá? Obrigada. Eles não vão fazer novos amigos? Ela falou, olha eu sei. Eliminei, sou convidada. Tá lindo, não, tá funcionando, né? A gente fica meio barata tonta ali, não é?
tempo. Mais um minutinho, viu, gente? A gente podia. Gente, vamos voltar? Nunca mais, né? Nunca mais a gente volta. Esse que é o perigo. Quando a gente faz esse tipo de coisa, esse é o perigo. Gente, ó, acabaram os 3 minutos. Vamos voltar aqui. Vi que vocês trocaram contatos, né? Veio gente aqui falar com o Eduardo em cima do palco. Gente, acabou o tempo. Eram só 3. A gente vai ter no final dessa conversa toda o mate, conseguiu? O mate, o picolé, tudo aqui fora para a gente continuar a conversa. Era só para dar um gostinho. E eu queria saber quem conheceu uma pessoa que achou que tinha tudo a ver, deu match, achou super legal. Olha só como foi, conta. Conta, quem vocês são? Deixa a Ana primeiro. Não, vai, você. Oi, gente. Eu sou a Silvia Bloomberg, eu sou assessora da secretária de Estado, Daniele Barros, de Cultura e Economia Criativa do Estado. Ela, no momento, está lá lançando, junto com a nossa ministra, né, o novo edital Paulo Gustavo. E eu tive o prazer de conhecer aqui a Ana, que tem uma plataforma de museu virtual. Gente, fiquei encantada. Eu sou Ana, pesquisadora, gestora cultural. Convido todos a conhecer o Museu.xyz. E eu trabalho nessa interseção entre arte, ciência, tecnologia, história e memória. E aí temos super a ver. Gente, é isso. Então, viraram amigos de infância. Esse é o nosso objetivo, porque às vezes a gente vai a um evento, né, e tem gente super legal do nosso lado, e aí a gente não sabe. Eu sei que é um pouco desconfortável no início, mas acho que faz sentido. E aí o contato da Ana, o contato da Silvia vai estar aonde? No LinkedIn. Todo mundo conseguiu entrar. Então, se vocês não conheceram agora, nem no mate do final, ainda tem o LinkedIn para se conectar à rede. E aí agora a gente vai trazer aquele momento de diálogo, né? A gente convidou 3 pessoas aqui super interessantes. Passa os lábios. Neto está dando cola. A gente convidou aqui 3 pessoas super interessantes para conversar com a gente. A nossa proposta é primeiro fazer aqui uma rodada de perguntas deles com o Eduardo, e aí depois a gente abrir microfone para a plateia. Então, vocês, por favor, já pensem, né, nas perguntas, façam, anotem, que depois a gente vai convidá-los também a participar da discussão. Então, eu queria chamar primeiro a Carla Mello, que é gerente-geral de comunicação da Firjan. A Carla, ela é também especialista em pesquisa de reputação, né? A Carla vai conversar aqui com a gente sobre isso. A gente vai chamar também o Cláudio Lins de Vasconcelos, que é advogado, professor. O Cláudio, inclusive, ele é do nosso Conselho de Indústria Criativa também, como Carla Pinheiro, eles são do nosso Conselho de Indústria Criativa. E o Cláudio foi também secretário de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Verdade. Muito bem. Perfeito. E fala tudo sobre o intangível, essas coisas de valor de tangível, intangível e tal. Ele que sabe, ele é nosso consultor para isso. E a gente tem também o Emílio Domingos, que é diretor, roteirista, pesquisador. Obrigada, Emílio.
E desde 2022 integra a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Isso quer dizer o quê? Vota no Oscar. Chiquérrimo, né? Prazer. Prazer. Gente, Vejo então... um monte de filme, né? Vejo um monte de filme. Também, exatamente. Currículo enorme, está lá. Ele vai fazer check-in no LinkedIn também para vocês se conectarem. Gente, então a proposta é a gente começar com as perguntas aqui, vai fazer assim, né, tentar ser super descontraído e depois abrir aqui para todo mundo. Você tem um microfone aí? Não? Então toma o meu. Quem quer começar? Alguém? Espontaneamente. Bom, prazer, pessoal. Desculpa ficar aí de costas com alguns de vocês. Bom, o tema é super... desde que eu fui mais apresentada mais profundamente ao tema, no desafio aqui da Casa Firjan, da gente trabalhar mais fortemente isso, e pelo sotaque vocês devem ter percebido que eu não sou carioca, mas eu estou na minha 2ª temporada do Rio de Janeiro. Eu sou baiana e casada com carioca, moro ao lado do Ninho do Urubu, não sei quem é flamenguista aqui. Então, assim, carioca ficando na veia, né? E toda essa questão do soft power, de tudo que você estava falando também, me remete muito a uma questão do potencial. E quando você fala valor intangível, quando você fala ativo intangível, isso é negócio, é business hoje em dia. Né? Não é só mais commodity, não é só mais só produto. Né? Então, a gente tem um mundo hoje muito voltado ao intangível. Como a gente pode potencializar isso? E trazendo... Aí você foi falando, eu fui viajando, a Júlia já tinha me brifado, mas essa questão toda da importância que a gente tem de expressar essa nossa essência, de valorizar aquilo que a gente tem a ver também com autoestima. Baiano tem muito autoestima, né? Não é o melhor do mundo, não, é o melhor do mundo e da Bahia. É nesse sentido, assim. E, às vezes, a gente peca um pouco por não ter tanta valoração nos nossos intangíveis, porque eu acho que não tem esse resgate também da autoestima, da valoração daquilo que a gente faz. Eu trabalhei numa empresa global, a gente era corporativo, a gente comprou empresas né, em outros países, e a gente queria... se esconder dentro da nossa brasilidade, assim, do nosso jeito de fazer gestão também, que a gente conquistava e abria portas com isso por justamente o ativo principal do relacionamento das pessoas. E a gente, de novo, lembrando aí da autoestima, a gente acabava voltando para fazer uma coisa mais engessada, que não era muito a nossa cara, mas quando a gente relaxava e realmente fazia um trabalho mais de proximidade, a gente abria portas. Era incrível assim, o que a gente conseguia fazer de transformação cultural na organização dessas empresas que a gente comprou lá no passado, nos anos 2000. Então, trazendo o link de novo com a questão da autoestima, me remete muito ao trabalho que foi feito em Paris. Eu morei lá em Paris, eu estudei história de Paris quando eu estava lá. E toda aquela cidade que a gente conhece hoje, ela foi construída lá em 1870, com Napoleão III, que justamente depois de cólera, depois de peste negra, que matou 2/3 da população parisiense, há 100 anos de guerra, foi feito todo um trabalho de resgate de autoestima do parisiense, reformando toda a cidade, literalmente, com aquelas obras grandiosas. E até hoje está. Eu estava vendo os dados de 2018, que tem mais recente do que eu pesquisei, mas deve ter novos. Toda a França, 89 milhões de turistas recebe. Só em Paris, 33 milhões. Na Torre Eiffel, 7, e poucos milhões. No Brasil inteiro, em 2018, a gente recebeu 6 milhões de turistas, menos que a Torre Eiffel. Então, assim, temos potencial, temos intangíveis, e como valorar isso, como potencializar isso, porque talvez esse resgate da autoestima aí, ou da potencialização da nossa estima, possa ajudar nesse sentido. Porque perrengão por perrengão, Paris também passou, né? 100 anos, peste negra, cólera. A gente, às vezes, fica nas mazelas, né, do nosso Brasil, mas a gente pode superar isso. Enfim, desabafei. A gente já vai fazendo essa batalhão de perguntas, então. Prazer. Queria falar com você sobre aspectos culturais do Rio de Janeiro, que é uma coisa forte, né?
Conversando com amigos, né, isso aí é uma impressão minha, dá uma sensação, não sei se você já tem esses dados, né, então, essa minúcia dos dados, mas conversando com amigos do exterior, a sensação que dá é que o imaginário em relação ao Rio de Janeiro ainda é bossa nova e samba. E a gente, eu particularmente tenho um interesse enorme, né, por cultura de periferia, cultura de favela, e, enfim, existem fenômenos contemporâneos como o passinho, como as barbearias, né, com uma estética própria. Isso é um Brasil novo e inventivo, e quando eu mostro meus filmes sobre esses temas lá fora, os gringos ficam loucos, assim, né? Então eu queria saber se você tem os dados nesse sentido, né? Se eles ainda têm uma visão do Rio de Janeiro romântico, né, do samba e da bossa nova, ou se o Rio de Janeiro contemporâneo que está ainda se mantendo, né, em relação a esse imaginário forte, né, da cultura carioca, né, no mundo. Obrigado, Carla. Obrigado, Emílio. É um prazer conhecê-los. Deixa eu só falar aqui com a Carla, depois eu já parto para ti, Emílio. Eu acho que o Brasil tem um potencial enorme a ser explorado. Então, a gente tem a operação e precisa agora comunicar isso. Então, eu vejo um potencial enorme no Brasil. A gente tem muito ainda a trabalhar no soft power. E, nesse sentido, o Rio de Janeiro, representando muito bem, é a cidade que, aparentemente, se relaciona, né, com as mesmas métricas no Brasil, tem ali familiaridade, cultura e pessoas como os principais atributos. Eu acredito que essa cultura da periferia, isso também, né, engrandece e mostra o nosso Brasil. A pesquisa em si, ela não chegou a esse nível de capilaridade. A nossa capilaridade ia em atributos como uma boa cidade para se trabalhar, uma boa cidade para se trabalhar remotamente, porque agora isso está em alta, uma boa cidade para se aposentar, para visitar. Então a gente tinha atributos mais generalistas, a gente não chegou nessa especificidade, né, de, por exemplo, trazer essa cultura da periferia, que eu acho super válido. E como você levanta essa bandeira, que é algo que lá fora, como cineasta, tem um impacto, né, as pessoas gostam, talvez essa deva ser uma variável a ser medida, né, e a ser comparada. Então, numa internalização de uma metodologia de acompanhamento de soft power para a cidade do Rio de Janeiro, essa pode ser uma variável a ser acompanhada com certeza, porque a gente tem uma pesquisa generalista, mas quando a gente começa a pensar em políticas públicas em uma cidade, a gente pode ter essas especificidades e essa medição. Então eu acho a sugestão super válida de ser acompanhada numa pesquisa essas especificidades. Eu acredito que se nós, e aí é a minha opinião, se nós fôssemos comparar o Rio a São Paulo, o Rio tem essa importância, né? Então você visita, você tem belas vistas, né? O morro está envolvido com a cidade, as coisas elas fluem conjunto. Em São Paulo não sei se seria tão bem visto, as coisas não estão tão fluidas assim, a gente está passando por alguns grandes problemas de segurança, talvez o Rio também tenha os mesmos problemas, mas seria algo interessantíssimo a ser medido, inclusive nessa comparação em cidades. Quanto importa isso e qual que é o desempenho que eu tenho nessa métrica? Então a gente está sempre pensando nessas duas visões, né? Não só a minha performance ou o meu desempenho naquela métrica, mas o quão importante é aquela métrica para o decisor. E aí a gente está falando de soft power principalmente de 4 decisores. É o turista, é o investidor direto, é aquele que compra produto, então é a exportação e a importação, e o imigrante. Está falando desses 4 públicos. Você poderia falar, mas a população que mora no Rio, ela não tem opção, ela já mora aqui. Então ela não está fazendo escolhas predominantemente. Se ela fizer uma escolha de onde trabalhar e morar, ela se torna o imigrante. Então, a população em si, ela não é um público que você trabalha com esse soft power. Você está gerando resposta cognitiva nesses outros 4 públicos. Então,
Então, acho super interessante a ideia de internalizar isso numa ferramenta na cidade do Rio de Janeiro. Seria super interessante. Muito boa noite a todos. É um boa prazer noite. estar aqui. Eduardo, eu li o relatório, achei fantástico o trabalho. Já conhecia o relatório, mas foi a primeira vez que eu me aprofundei nele. Eu gostaria de ampliar um pouquinho então, a nossa discussão agora para o Brasil como um todo. Porque eu acho que o soft power é o power que a gente pode ter, né? É o power que está ao nosso alcance, é uma das poucas formas de influenciar os rumos da humanidade, os rumos do mundo em que estamos todos embarcados, que não envolve bombardear cidades e nem asfixiar sociedades com sanções econômicas e de outras formas, né? Então, é o power que nós podemos e o power que nós queremos ter, é o soft power. E a economia da cultura tem tudo a ver com isso, a gente sabe que nós temos uma vocação para isso. Eu digo sempre que a música brasileira, por exemplo, certamente está entre... é a música mais importante do século XX, em termos de música popular, de língua não inglesa. Talvez ali você vai ter a música francesa, a música italiana, mas a música brasileira é um fenômeno de 100 anos, de Villa-Lobos a Teló, né, de Jobim a Anitta. Né? É algo que você vai num elevador na Romênia, vai estar tocando música brasileira, e nós nunca conseguimos transformar efetivamente esse ativo em algo sequer parecido com o que os americanos fizeram com o cinema, por exemplo, né? Que é uma forma de aumentar o alcance simbólico do país e de ocupar esse espaço simbólico que é muito importante e cada vez mais importante numa sociedade interconectada. Então, a minha pergunta iria nesse sentido. O que falta para a gente transformar essa produção cultural que nós sempre tivemos, essa força produtiva que nós sempre tivemos na cultura, em um soft power condizente com todo esse potencial e com toda essa produção? Quer dizer, quando a gente olha o índice, a gente vê que o índice de familiaridade do Brasil é muito alto, ou seja, todo mundo conhece o Brasil. O Brasil é um país muito grande, né? Então, o Brasil é um país familiar para muitas pessoas. Então, ao mesmo tempo, nós estamos ali em 31º lugar em soft power, já caindo ainda de 28º para 31º. A que você atribui essa diferença? Como você acha que a política cultural pode contribuir para diminuir esse gap? E, principalmente, como a gente pode transformar esse intangível em tangível, em propriedade intelectual, em riqueza para o país, em desenvolvimento? Obrigado, Cláudio. Uma ótima pergunta, é sempre muito bom escutá-lo. Como você disse, é de Tom Jobim e Anitta, no ano passado ou no ano retrasado, estava na Times Square fazendo show e o mundo inteiro está vendo. Então, a gente tem um potencial muito grande cultural. E ele já é visto, essa é a nossa principal dimensão. Só que o Brasil consegue melhorar em todas as dimensões. Como você também citou, familiaridade está acima desses índices, então a gente tem espaço para crescer nesses índices de cultura e pessoas, menos do que as outras dimensões, mas a gente ainda tem espaço para crescer. Incentivos culturais, as leis que estavam sendo citadas de incentivo à cultura é uma ferramenta poderosa desse crescimento. Eu acredito que também a profissionalização de todo esse meio é outra ferramenta poderosa, trazer processos, trazer registros, tá? Então, trabalhar realmente esse intangível como um ativo estratégico, e não só como uma visão, né? Mas sim uma estratégia de crescimento nessas dimensões. O Brasil é um potencial em cultura. A gente vê no ranking que ele está super bem avaliado. Mas para que a gente chegue no nível de Japão, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, a gente precisa trabalhar outras dimensões que não a dimensão cultural. A gente tem mais espaço para crescer em relações internacionais, em uma reforma tributária, em segurança pública, do que na cultura. O Brasil já é um país que vive a arte, mais do que outros países,
Então, eu vejo que para a gente crescer no soft power, a gente tem que pensar em atributos que levem a influência e reputação. Porque esses atributos que a gente está falando de cultura, pessoas, eles levam a uma familiaridade, eles geram percepção, conhecimento com relação àquela marca. Mas e reputação? A reputação ela está sendo mais influenciada por atributos como governança, e que aí a gente tem bastante a ser trabalhado. Então, para que a gente chegue nesse nível acima, nesse nível dos top 5 soft power do mundo, eu acho que a gente precisa trabalhar governança, negócios e relações internacionais predominantemente. Mídia e educação também. Então, a educação é super importante. Mas como a pergunta era como potencializar a cultura, eu acho que incentivos e profissionalização são duas ferramentas poderosas. Eduardo, a gente, para colaborar aqui, eu lembrei de um dado que o pessoal da Film Commission compartilhou com a gente, né, que a gente levou para o Rio de Janeiro, que falava das diárias de filmagem no Rio de Janeiro. E é muito interessante quando a gente vê que o número... porque assim, gente, não sei se todo mundo conhece Film Commission, é uma estrutura ou do Estado ou do município que apoia produções audiovisuais ali naquele território. Apoia desde facilitar, mostrar como é para tirar uma autorização para filmar num lugar, até uma lista de contatos de quem são os produtores locais ou quem está filmando, né? Eu estou explicando aqui de audiovisual, eles são especialistas, mas é mais ou menos isso que a Film Commission faz, né? E aí a gente tem uma Film Commission aqui no Rio de Janeiro, e aí eles estavam nos contando, Daniel, que o pedido de diárias da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de Paris, ele é muito semelhante. Né? A Carla trouxe, por exemplo, esses dados de turismo, que a gente sabe que são absolutamente diversos, mas, por exemplo, na Film Commission a gente já tem esses pedidos de diárias mais ou menos iguais, era 6 mil mais ou menos, não era, Neto? 6 mil mais ou menos. Nina estava na mesa com a gente. E aí eu fico pensando assim, a gente tem, né, 6 mil com os problemas que a gente conhece de segurança pública, né? Como você estava falando, assim, cultura, a gente é reconhecido e tem outros que a gente precisa melhorar. Então, tem 6 mil pedidos de diária com os problemas de segurança pública, com as inseguranças jurídicas, né? O próprio Léo, nosso presidente do SICAV, ele fala, eu podia gravar no Cristo Redentor, e não gravo não é por causa do preço. Eu não filmo lá por causa da instabilidade, que eu não tenho autorização, é difícil conseguir. Então, é interessante assim, né? O Cláudio fez perguntas, como é que a gente pode mudar isso? Eu fico pensando assim também, queria que você falasse justamente dessas dimensões que a gente não está bem, né? Então, você falou, a gente é até reconhecido como uma cidade legal para trabalhar, morar, se aposentar. Mas o que é ruim, né, para a gente escrever e ver aqui como é que a gente pode mobilizar para mudar também? Excelente. Eu vou acessar aqui o celular só para pegar as variáveis. Então, como eu disse, as 3 principais variáveis que a gente tem maior espaço para crescer negócios, governança e relações internacionais. Em negócios, por exemplo, economia estável, baixas taxas de inflação, investimento direto em infraestrutura, toda essa operação que vai entregar algo tangível, uma entrega tangível superior, vai aumentar o intangível, né, que a Carla estava comentando. Então, como eu tenho o meu produto, como agregar valor por meio do intangível, por essa imagem superior? Então, indicações geográficas é uma alternativa, né? Mas a gente tem muito de efeito país de origem. Então, melhorando essa operação, naturalmente a gente melhora a percepção e, consequentemente, a gente potencializa todo o valor dessa entrega, não só do funcional, mas também desse emocional, não só do operacional, mas também do intangível marca. Então, isso seria em negócios. A gente tem também bastante espaço para evoluir em
direitos humanos. A gente tem uma dimensão de sustentabilidade que o Brasil também está aquém do que poderia ser. É um país com um potencial enorme e a gente também não está muito bem avaliado nessas ações com relação ao clima. Segurança é outro ponto que, dentro da governança, a gente poderia melhorar bastante, né? Bastante. Dentro dessas relações internacionais, a gente tem os conflitos e essas resoluções governamentais, a gente tem também relações diplomáticas. Então, essas são as variáveis das dimensões, é o que a gente está medindo. Como eu comentei com o Emílio aqui, talvez essa capilaridade da cultura da periferia, que é importante, mostra a nossa realidade, poderia ser uma dessas variáveis lá na frente em pessoas e valores. Essa é uma sugestão para a gente fazer para o professor Joseph Nye. Cara, para o Brasil faz bastante sentido ter isso. Mídia, né? Então a gente está falando aí de uma mídia livre, que a gente sabe que tem, mas o que é transmitido para fora, pelo nosso potencial, aquilo acaba colocando uma lente de aumento. Então a gente tem que ter muito cuidado do que a gente vai divulgar. Porque às vezes aquilo é só o estereótipo, mas o estereótipo ele faz uma onda muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado com esses estereótipos negativos, principalmente. Educação também é um ponto que a gente perdeu score do ano passado para cá, e que é uma grande base, né? Um país com educação é aquele país que vai cobrar outras coisas, que vai cobrar o governo, que vai, no longo prazo, ter uma entrega melhor. Então, essas são as principais dimensões. O que eu vejo de Soft Power Brasil também é que a gente tem um potencial enorme de mudar isso de um ano para o outro, porque os holofotes estão no Brasil, a gente é um país de dimensões continentais, com uma população muito grande, então os holofotes estão aqui. Se a gente conseguir mudar como a gente fala do nosso país, isso de um ano para o outro faz com que a nossa nota se altere muito. Então a gente tem um potencial de melhoria muito grande, diferente de países menores. Estava comentando com o Cláudio, até o Cláudio falou, como que o Uruguai faz? O Uruguai é um país pequeno, quem conhece o Uruguai? Pensando, a gente conhece, mas o mundo todo é um país que tem uma familiaridade menor. Essa nossa familiaridade nos traz um potencial de crescimento, de melhoria muito grande, que eu coloco o Brasil, em algum tempo, nas cabeças desse ranking, ali competindo com Alemanha e Japão. A gente tem potencial para isso. O que a gente precisa é mudar essa base, essa base de... E aí a gente fala assim, o que precisa mudar? É super difícil isso, né? É super difícil. Mas, olhando essa métrica de maneira mais analítica, ponto a ponto, acompanhando ano a ano, isso é possível. Tá? Isso é possível. E aí, como a gente está aqui na Firjan falando, né, como que isso vai influenciar na indústria, alguns podem estar se perguntando, mas como que valores aumenta meu potencial de negócio, de um produto? Aumenta, porque se você tem um país que tem uma resposta cognitiva superior a outros, você vai ser preferência na hora de uma compra internacional, numa exportação. Você ganha preferência. Então, a gente consegue ver, sim, que o aumento de soft power aumenta o potencial de toda a indústria. A gente tem bastante para trabalhar, mas o potencial que o Brasil tem é muito grande. A gente consegue mudar isso de uma maneira muito veloz, muito mais do que outros países. Eu fico refletindo quando você fala, e a minha pergunta é muito em relação assim, o quem fazer, como fazer. Eu acho que trabalho em rede, articulação, influenciar poderes todo o poder público, a iniciativa privada, a própria sociedade civil, desse entendimento, né? Até a pesquisa já dá muitos caminhos possíveis, mas como potencializar isso, assim, esse direcionamento? Porque quando você estava falando, e na mesma lógica de gestão de reputação, fazendo um depara,
E quando você está numa empresa e faz um processo de implementação e gestão de reputação, você olha essa dimensão emocional, que é a confiança, a estima, a admiração, e você olha a dimensão racional, que são, você falou dentro da lógica da governança, da educação, mas nas empresas, às vezes, é liderança, ambiente interno de trabalho, a questão de cidadania. E aí você sai com um plano de ação para poder resolver essa entrega, aquilo que você está com problemas, para melhorar, porque a reputação é a coerência daquilo que você age, do que você promete, do que você entrega. Mas como fazer isso potencialmente Brasil? E aí você tocou num ponto que é um pouco da minha reflexão da autoestima, é que eu não vejo nenhum outro país falando tanto mal de si mesmo para fora do que brasileiro. É impressionante. A gente ama falar mal, quer dizer, eu não. Ama falar mal da gente mesmo para fora, assim, parece que a gente bota lupa nos nossos problemas, assim, como tentar influenciar e direcionar isso? É verdade, a gente teve 2 holofotes enormes no país, né? Copa, Olimpíada, e a imagem não melhorou, porque a gente achou que fosse mostrar só a parte boa, mas aí o mundo viu que o Brasil também tem muita parte ruim, tem muita desigualdade, falta de segurança, pobreza. Então foi um holofote que teve a ênfase errada, né? E aí claro, o evento foi um sucesso e deu tudo certo, mas para a nossa imagem não foi tão boa. A gente colocou um holofote em pontos que não precisariam ser enfatizados. Mas eles precisam ser observados, porque nesses pontos, é no pior que a gente tem mais espaço para melhoria. Então, quando você diz, eu faço uma medição de reputação, entendo ali os gaps, onde eu posso trabalhar, e traço um plano de ação, esse é o processo. E qual ação que eu devo fazer? Ela é muito específica para cada cidade, para cada situação, né? No caso do Brasil, de maneira geral, eu acho que, por exemplo, coisas que estão em voga, a reforma tributária vai ajudar nas relações de negócio. Então, assim, a gente precisa ter ações em cima desses gaps. E essas ações, elas são, claro, a gente precisa analisar, são complexas, não é algo muito simples de ser implementado a nível Brasil, mas que a gente precisaria colocar os holofotes nas coisas boas, ou pelo menos a gente manter os estereótipos positivos, né, e trabalhar os negativos, é um caminho. E que muitas vezes o governo, que predominantemente é aquele que tem autonomia na gestão da marca país, pecou, né? Então você vê campanhas passadas da nossa nação e que ali comunicavam mensagens que não eram as melhores mensagens a serem comunicadas. A gente tinha muitas outras coisas para falar do Brasil do que aquilo que estava ali. Isso tem mudado, mas eu concordo contigo que é melhor a gente colocar os holofotes no estereótipo positivo. Em relação à pesquisa, como o governo brasileiro recebeu, você tem esse tipo de informação? E uma outra questão é necessário uma implementação de políticas públicas, né? Porque, de certa maneira, isso representa as mazelas do nosso país, né? E como comunicar isso, né? Como é que se faz esse serviço para além da diplomacia, né? Eu acho que tem um trabalho de comunicação muito efetivo, né? Se a gente pensar no cinema americano, né? Enfim, é uma construção de um imaginário muito forte, né? Sobre o que são os Estados Unidos, né? Como é que o Brasil poderia fazer isso, ao seu ver? Excelente, Emílio. A comunicação é o ponto de contato final, onde eu vou ali apresentar quem eu realmente sou e quero ser. A gente tem, por algumas vezes, apresentado para a Embratur o trabalho, mas como agência do governo tem que passar por um processo de licitação, a gente já auxiliou eles na elaboração de editais, na consulta, no modelo de precificação desse investimento de trabalho, mas ainda não tivemos oportunidade de apresentar os dados, infelizmente. Não sei se por momentos que a Embratur estava passando, mas
é um trabalho de longo prazo. A gente não pode ser imediatista e buscar algo em uma semana. A gente vai conquistando pouco a pouco o nosso espaço e mostrando a força que o soft power tem, a importância que isso tem, até efetivamente conseguir entregar resultado para o governo brasileiro. No governo brasileiro a gente ainda não teve a oportunidade de trabalhar, mas já trabalhando com Chile, Colômbia, Nova Zelândia. Então, diversos governos já deram abertura para conhecer a nossa pesquisa. E é muito interessante porque a gente consegue recortar. Então, se o governo, por exemplo, está fazendo uma campanha na Argentina, a gente consegue entender qual é a percepção do argentino com relação ao Brasil. Então, você consegue capilarizar a sua comunicação. Você consegue gerar essa resposta, essa imagem pontualmente. Você não precisa fazer uma campanha para o mundo todo, porque o mundo todo é muita coisa. Então, a gente consegue separar isso. Então, como os países da África veem o Brasil. E a gente faz uma comunicação específica para aquele país. E aí, a título de exemplo, a gente pode fazer isso no mundo todo. Então, é bastante específico. Mas, de maneira geral, a gente precisa mostrar que a gente não é um país tão inseguro assim. A gente é um país que tem os seus problemas, mas a gente está indo e vindo, a gente está vivendo aqui, as coisas estão acontecendo. Né? Não é um país que tem uma insegurança que você não possa sair na rua. Apesar que a gente sabe que em alguns lugares isso não pode se fazer mesmo. A gente tem que mostrar que a gente consegue fazer negócios. É difícil? É relativamente difícil. Né? A Brent Finance é uma empresa inglesa que tem participação no Brasil. A gente demorou quase um ano para fazer toda a documentação de participação acionária internacional, né? Porque eles são majoritários na participação acionária na empresa. Mas é possível de fazer. A gente fez. Né? Tem que envolver o consulado, tem que fazer um processo burocrático enorme, mas é possível. Então, mostrar que isso é possível, mostrar que a gente tem um nível de conforto dentro da segurança, que a gente consegue fazer negócios, que os nossos tributos, apesar de se passar lá PIS, COFINS, ISS, imposto de renda, né, todos eles, mas dá para fazer. Né? Então, essa sopa de letrinha não pode assustar o investidor de fora, que fala, caramba, cara, quanto imposto, mas a gente tem que mostrar que dá para fazer. Então, eu acredito que uma comunicação eficaz nesse sentido é mostrar que, apesar das notas não tão favoráveis nesses critérios, dá para fazer negócio com a gente tem um potencial enorme, dá para vir para cá, né? Dá para investir no Brasil, uma empresa estrangeira, dá para ter uma participação com um parceiro local, dá para estimular os arranjos produtivos. Então, a gente tem que mostrar que o Brasil tem potencial e as coisas acontecem, né? Dá para fazer. Ouvindo você falar sobre reputação, eu me lembrei do velho ditado popular que reputação é uma coisa difícil e demorada de conseguir, fácil e rápida de perder, né? E aí, olhando as variáveis, eu fico imaginando o soft power, né? Quando alguém está lá na Holanda e vê a cultura brasileira, ela pode admirar ou não e tal, mas ela não sente aquilo como uma coisa que influencia diretamente a vida dela. Mas quando o holandês ouve falar sobre meio ambiente, aí é diferente, porque ele sente que essa questão ambiental influencia diretamente a vida dele. Isso é em tudo, né, o mundo inteiro. Então, essa área de meio ambiente é uma área que, embora esteja ligada ao soft power, ela é uma área que as pessoas acabam tendo uma percepção muito pessoal e de influência direta na vida delas. Quando elas vêm falar aquecimento global, preservação da Amazônia e tal, as pessoas se sentem como se fosse um problema efetivamente global e não apenas um problema do Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa variável do meio ambiente, de como você percebeu a variação dessa variável ao longo dos últimos anos. E porque, inclusive, dentro do nosso setor, né, a economia da cultura, ou a economia intangível de uma forma geral, é uma forma de desenvolver a indústria com um impacto ambiental relativamente baixo, em comparação, por exemplo, à indústria das commodities, de extrativistas e outras em que o Brasil é importante economicamente no mundo. Né? Excelente. A dimensão sustentabilidade, essa dimensão
a gente está falando de responsabilidade social e ambiental, é cada dia mais importante na composição, seja do soft power, seja de uma composição de valor de marca, né? Então, de uma empresa, por exemplo. Cada dia mais importa. E importa por quê? Porque a gente está cobrando. As empresas fazem aquilo que é demandado, ela oferta o que é demandado. Então, a partir do momento que isso começa a gerar receita, lucro, aí as empresas começam a olhar isso. E a gente está nesse movimento, né, que ativos ambientais têm valor. A gente está falando de unidade de conservação que é mensurada e negociada em empresas de capital aberto, né, que são as CPRs, as unidades de conservação que agora começam a ser negociadas em bolsa. A gente viu na semana passada a bolsa, de maneira simbólica, lançar um código para a terra. Então saiu um código para a terra, de maneira simbólica, para mostrar a importância que isso tem. Então, cada dia mais essa variável importa. O Brasil está na vanguarda disso, mensurando e calculando valor de unidades de conservação, negociando isso com empresas para manter a mata em pé, né? Tem empresas fazendo isso, e o Brasil é um potencial enorme, não só pela Amazônia, mas por toda a nossa extensão, que é muito grande, que a gente tem muito espaço, né, por toda a biodiversidade que a gente tem. E não é só a Amazônia. A Amazônia ela é muito vista lá fora, mas a gente tem um monte de biomas. O Cerrado é incrível, a Mata Atlântica é incrível. E a Mata Atlântica está acabando. Então, se a gente conseguir reverter um pouquinho da Mata Atlântica, crescer ela, por exemplo, isso vai jogar a nossa nota de sustentabilidade lá em cima. Mas é só a Mata Atlântica por Mata Atlântica? Hoje a gente está conseguindo dar valor para isso e empresas estão comprando esses ativos. Então, a partir do momento que empresas começam a comprar, o potencial vai ficar muito maior. Então, eu acho que a partir de agora isso vai escalonar. E a gente vai ter um cuidado maior com a sustentabilidade, não só pelo meio ambiente, mas pela parte financeira que ela gera. Porque no final das contas é isso, né? A gente está, preciso manter a mata em pé. Mas se a empresa necessitar aquilo, por exemplo, para aumentar a sua capacidade produtiva, ela vai fazer, porque é o que gera receita. Mas se aquela mata gera valor, aí a coisa muda de figura. Então, a gente está conseguindo ver esses ativos ambientais de maneira financeira, e isso vai potencializar muito. O Brasil trabalhando isso é um elevador para a gente subir no ranking, com certeza. A gente não está bem avaliado com sustentabilidade. No ano passado foi veiculado muitas notícias com relação a desmatamento, entre outras coisas, e isso acaba, claro, reverberando na percepção da pesquisa. Mas, como eu disse, se a gente passar um ano sem desmatamento, ou com um índice menor, desmatamento existe com um índice menor, se a gente conseguir políticas que venham a fazer com que a Mata Atlântica aumente, os holofotes estão no Brasil, a gente é um país muito grande. Então, eu acredito que a gente consegue melhorar muito rapidamente nesse critério e, claro, ajudando aí todo o globo nesse sentido. Gente, licença. Vou pedir licença para a gente abrir a conversa aqui agora. Para quem está no público, quer perguntar, a gente já tem uma mão levantada, duas. A gente vai passar aqui o microfone. Ela começou ali. Tem um outro microfone agora com o Neto. Neto. Tem ali uma pessoa e tem o Aurélio ali também. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, a gente podia fazer inclusive as 3 perguntas juntas, e aí depois as 4, Nina quer fazer também, e aí pode ser para o Eduardo, pode ser para todo mundo, a gente faz uma próxima rodada, porque senão fica difícil de lembrar também. Então vamos nessas 4, vai lá. Boa noite, eu sou o Diogo Villamaior, tenho 36 anos, sou formado em teatro. Hoje eu cuido da programação do Teatro Firjan SESI Jacarepaguá. Cuido desde fevereiro. Pegando um pouco o gancho dela, né, da gente olhar um pouco para a parte negativa, né, assim, que é muito importante para a gente resolver problemas. Eu morava em São Paulo até janeiro desse ano, morei 5 anos lá. E lá me deparava com uma questão que aqui também no Rio é muito comum, né? A gente tem durante muito tempo a gente passou com uma ação cultural muito centralizada, né? Assim, aqui no Rio
centro-zona sul, e em São Paulo, naquele grande centro. No início dos anos 2000, a gente teve um espalhamento assim, de equipamentos culturais dos CELs, né, que dizem que são os SESCs da prefeitura, os CELs que se espalharam pela periferia. Aqui no Rio, a gente teve um pouco das lonas e das arenas culturais também, que foram para alguns lugares. Mas, na prática, quem está na ponta se depara muito com o esvaziamento desses equipamentos. Assim, é muito difícil engajar público. Eu lembro quando eu fiz um trabalho lá no CEL Paz, que é no alto da Brasilândia, uma região super populosa, mas as pessoas não iam, não subiam até o CEL. E aí, quando a gente ia conversando com as pessoas ali da comunidade, é porque construíram num lugar que não faz parte da rota das pessoas. As festas não acontecem ali, os acontecimentos não estão ali. E eles falavam é uma nave que pousa para resolver os problemas daquela comunidade. Então, a gente tem, muitas vezes, e aqui a Arena de Madureira passa por esse problema também, só que ali ao lado tem a Feira das Iabás, que é um sucesso. Você tem o Viaduto de Madureira com Baile Charme, que é um sucesso, e tudo ali do ladinho, só que a Arena de Madureira é esvaziada. Então, como que a gente pode pensar melhor dessas resoluções institucionais, para que elas não venham de cima como um disco voador salvador, e que sim, que olhem, que para mim cultura é território, né? Que olhem os territórios, observem aqueles territórios, onde que já está fomentando, onde que as pessoas circulam, o que já acontece, para dali sim se construir um prédio, se construir uma arena, se construir um circuito, se construir... Por exemplo, no Rio a gente tem um circuito de festas juninas, agora no meio do ano, que é incrível e que não tem um apoio institucional. É um circuito que acontece nas quadras de escola de samba e que movimenta muito dinheiro, que é barraquinha de comida, é ônibus, é van para levar os grupos, figurino, que são as pessoas do carnaval que fazem esses figurinos, e que também não entra nesse olhar oficial institucional. Então, enfim, jogar um pouco essa bola. E qual é a sua opinião sobre isso? Como que a gente pode resolver institucionalmente, já que estamos na Firjan, que é uma instituição fundamental para isso, que está pensando em indústria criativa. Então, joguei um pouquinho nesse... Beleza, vou passar para a segunda, obrigada. Ele já fez uma pergunta, indicações, né? Já deu uma consultoria aqui, a gente está anotando. Vai. Eu queria fazer uma pergunta sobre soft power para a opinião pública, né? A gente tem visto que o Congresso Nacional tem reagido à opinião pública muito rapidamente, mudando de opinião e decidindo leis ou deixando de votar leis devido a uma mudança na opinião pública. E a gente sabe que a gente está num momento assim que as pessoas estão com opiniões muito divididas, né? E tem sempre um lado que sabe, o meu lado é o lado da verdade, né? Mas como é que a gente pode aplicar o soft power na sociedade mesmo, no sentido de para que a opinião pública possa refletir a partir de um modelo de soft power e não tão reativo como o hard power, né? Para a gente poder influenciar o Congresso de uma forma mais positiva. E aí, dando um exemplo, como a gente falou de Amazônia, a Agência Brasil deu uma notícia 2 dias atrás sobre o potencial da Amazônia sendo preservada. Ela tem um potencial de gerar 7 vezes mais valor econômico, financeiro, do que o uso com o desmatamento, né, com a agricultura. E isso, por exemplo, eu acho que a opinião pública não está ciente e muito menos entende como é que faz para tirar dinheiro de preservação. Se a mata fica ali paradinha, como é que eu ganho dinheiro com isso, né? Então, essa informação também não chega. E como é que faz para a gente dar um passo à frente para que a opinião pública possa refletir de uma forma mais valorosa também? Gente, vamos passar para a terceira. Queria dizer que é só pergunta fácil, né? Assim, a gente vai resolver tudo aqui agora. Júlia, só um minuto, só para avisar para ele, tem um edital aberto de Arraial Cultural na Secretaria de Estado, tá? Só para você saber. Só quem não escutou, eu ia falar isso. A gente tem, já abriu? Está aberta? Edital dos arraiais para o estado todo de cultura abertos. Muito bem. Laura. Alô, meu nome é Aurélio. Para falar de questão de marca e reputação, né, eu queria saber assim, e o soft power mesmo, principalmente o soft power do Rio de Janeiro, quanto que depende do poder público e quanto que a sociedade pode contribuir, né, principalmente a sociedade fluminense, a sociedade carioca, a sociedade fluminense, porque
a gente tem a marca Rio de Janeiro, conhecida, bela, linda, maravilhosa, mas quando se fala de reputação, daí a gente pensa, pô, os últimos 5 governadores que a gente teve foram presos. E como é que fica isso? Daí como é que a sociedade pode se engajar, né, quando tem um resultado desses? E aí as coisas não andam, aí a governança, né, daí a questão da governança, as coisas não andam, tudo no Rio de Janeiro, e eu acho que no Brasil, parece que sempre está recomeçando, passa 4 anos, aí recomeça, aí começa do zero, é terra arrasada, e tem que se recomeçar. Como a gente tem a marca linda, maravilhosa, e como defender essa reputação, como a sociedade pode contribuir para isso também, já que acho que às vezes a gente não pode depender dos governos, né? Ótima, né? Ótima colocação, é isso aí. Nina. Eu me chamo Nina Pedrosa. A pergunta tem a ver com o seguinte: na pesquisa, quando vocês examinam cultura, no aspecto, digamos assim, internacional, há alguma consideração, por exemplo, entre a homogeneidade e a diversidade dos povos? O que eu quero dizer é o seguinte: eu tive uma experiência muito interessante numa feira internacional em Atlanta, nos Estados Unidos, onde estava lá eu visitando feira de máquinas, não tem nada a ver, mas tinham 5 empresários negros, e quando viram que eu era do Brasil, vieram falar comigo. Aí perguntaram: olha, eu adoro o seu país. Ali eu me sinto em casa. Em Salvador e no Rio de Janeiro, todo mundo me olha normalmente. E eu percebo que eu estou falando nisso por causa que a comunidade negra americana é uma comunidade importantíssima, rica, em termos de possibilidade de negócios com eles. E aí eu pergunto, e nós vemos que eles nos procuram. Por exemplo, quando o Michael Jackson veio fazer um clipe aqui no Brasil com o Spike Lee, foi aqui pertinho, na Dona Marta. E outro caso é o Obama dizer que não, ele se reconheceu negro quando ele viu o filme do Fio da Conceição, que passa numa outra favela. Quer dizer, antes de se falar em soft power, já existia o soft power por nossa cultura. A cultura que é de 3 raças, que os outros países não têm. Quer dizer, a nossa nacionalidade nasce aí. Vocês percebem isso na pesquisa de vocês? A diferença entre a homogeneidade da cultura e a diversidade dessa cultura? É um super potencial. Eu vou pedir para o Eduardo comentar, e depois, se vocês quiserem também comentar, as 4. A gente vai ter uma próxima rodada, depois de perguntas. Tá, gente? Próxima rodada, tem aqui 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Já encerramos a outra 5 pessoas. Tá ótimo. Vamos fazer rápido então, hein, gente? Perguntas e respostas agora mais rápido, para a gente tomar o mate depois. Tá bom. Vai lá, Eduardo. Eu acho que você já respondeu. Os aparelhos culturais têm que andar de forma integrada com a comunidade, então não tem que ser imposto, é algo co-criado e muitas vezes é algo adaptado à realidade daquela comunidade, das tribos que estão ali, da onde essas pessoas andam. Então, foi como você disse, tem que conhecer para poder atender. Não adianta vir com algo imposto, porque isso não vai dar certo. A cultura é criada na base, né? Então a gente precisa acompanhar essa comunidade. Deixa eu só fazer um comentário na linha do que foram os pontos de cultura, né? Governo Gil, presidente, ministro, pontos de cultura, que agora eu acho que a gente está resgatando essa discussão, né? O que já acontece lá que a gente vai estimular, vai dar ferramenta, bem nessa linha. Eu queria fazer um comentário na pergunta dele também, porque você, na sua pergunta, tinha uma resposta. Eu me surpreendeu muito isso, porque é justamente isso, assim, co-criar, como ele falou, e ouvir e legitimar essa decisão coletiva ali do que já acontece, potenciar. Porque, como acontece em comunidades, acontece em empresas, às vezes se cria algo novo para resolver um problema, em vez de buscar a solução ali dentro, onde já tem. Então, é talvez fazer esse movimento mais estruturado. Com relação a como, né, a opinião pública pode influenciar, eu acho que
cobranças e movimentos sociais, alguma coisa nesse sentido, mas eu vejo que as empresas têm um grande potencial nesse sentido. Então, a Starbucks mesmo comprou um passivo ambiental de 20 milhões de uma empresa que estava mantendo a Mata Atlântica em pé. Então ali tem biodiversidade e isso entra como um passivo, uma despesa. Então são contratos que hoje estão acontecendo e até por isso que as unidades de conservação passam agora a ser mensuradas e serem um ativo. Eu sou contador. A contabilidade, ela parte da prática. Então ela não é imposta, é o que a gente estava conversando aqui. Eu vivencio a prática. Aquilo que já está acontecendo, eu crio uma norma. Então a norma, ela não vem como uma imposição, e isso está acontecendo. Então eu acho que esse movimento social, essa mobilização, as pessoas acreditando que o ambiental, a responsabilidade social é importante, faz com que as políticas públicas acompanhem isso. Então vem da sociedade mesmo. Eu já faço o gancho com a sua pergunta. As duas coisas, é a sociedade ou são os políticos, são as duas coisas andando junto, porque os políticos seguem aquilo que a sociedade demanda, então é um trabalho integrado, não é? E, então, parênteses, a gente precisa realmente eleger melhores políticos, não é só no Rio, é de uma maneira geral, e aí eu não estou fazendo julgamento de valor de nenhum político, eu só acho que a gente deveria ser mais crítico, procurar mais informações, né, conhecer aquele político realmente e não seguir, de repente, um showmício, alguma coisa nesse sentido. A gente tem que ser mais crítico com relação a isso e eleger melhores políticos que possam ter políticas públicas de acesso, de cultura ambiental melhores, né? Eduardo, desculpa. Aí depois eu vou na sua Nina. Só para comentar também a fala do Aurélio, você falou poder público, iniciativa, sociedade civil e iniciativa privada. Há muitos anos eu fiz um trabalho em Corumbá, com desenvolvimento do território de Corumbá, para fazer plano de desenvolvimento pensando no futuro, não só ali para além daqueles 4 anos da prefeitura, que isso tem nas prefeituras, isso já é, mas não é feito de verdade. E aí dentro desse trabalho que a gente fez, como articulação desses 3 atores, assim, é fundamental para realmente acontecer, porque é pensar em desenvolvimento do território e aí trazer direcionamentos e ajustes de rota, mas com essa visão mais de longo prazo. A gente às vezes tem uma visão muito imediatista, de curto prazo, e a gente precisa exercitar isso fortemente. E nos ambientes de inovação a gente chama isso de tripla hélice, né? Quádrupla hélice, que são esses atores diferentes trabalhando juntos, fundamental. Vocês querem comentar alguma coisa, Eduardo? Não, só falta ainda só comentar. Falta a Nina. E que aí o pessoal quer fazer uma pergunta complementar. Não, gente, aí tem 6. Lá atrás, olha lá atrás. Gente, peraí, eu sei, tem muita gente querendo, eu acho ótimo, é para isso que serve, mas vamos terminar aqui com a Nina, a gente faz uma rodada nova, mesmo que complemente. Eu não quero bagunçar não, desculpa ele responder, mas só porque eu vi ele se manifestando ali claramente sobre essa questão, e aí eu acho que valeria a pena complementar. Desculpa, entendi. Oi? Isso aí, né, Entendi. Ela está fazendo aqui um questionamento, gente, que, né, ela falou de uma questão de cor e aí ela quer fazer a pergunta junto para... Justamente. Eu vou dar aqui esse momento, tá? Eu sei que os outros estão na fila, mas aqui ela me convenceu. Eu que sou, né, aqui agora. Boa noite. Meu nome é Gabriel, sou engenheiro de produção. Eu tenho... No momento, eu estou fazendo um plano de pesquisa de clusterização, afroempreendedorismo e a economia criativa no território de Madureira. Esse é o meu 3º evento, estava no Rio 2C, estava no Epicentro Summit, que foi um evento de economia criativa em Madureira, para o território de Madureira. Teve um papel junto com a Prefeitura a Secretaria de Juventude e também a Secretaria de Cultura. E uma das coisas que eu saliento é justamente essa relação. O Brasil, historicamente, ele tem um soft power muito grande com as comunidades do sul global.
Eu acho que é uma provocação interessante que a Firjan e toda a sociedade civil que está aqui pensar nesse tipo de soft power dentro do sul global. Porque, veja, o argumento que ela colocou sobre quando ela vai nos Estados Unidos, ela vai em Atlanta, encontra empresários negros dentro da indústria e fala, nossa, eu me reconheço muito no Brasil, eu me sinto em casa lá. Eu acho que essa dificuldade, talvez essa dificuldade que, se não me engano, acho que foi teve assim, síndrome de vira-lata. Acho que essa síndrome de vira-lata também a gente tem que reconhecer nosso racismo estrutural. Porque a gente não tem orgulho de ser brasileiro, muitas vezes, pela nossa cor da pele. E a presença majoritária da cultura afro-brasileira e diaspórica, de outros povos que formaram esse país, mas a presença incrível da cultura preta dentro da comunidade, dentro da economia criativa, ela é evidente. Então, assim, a gente pensar soft power e não pensar no papel importante da cultura negra afro-brasileira no Brasil, fica um pouco difícil. Então, assim, é uma provocação que eu faço ao Eduardo de buscar, de certa forma, racializar esse tema com diversidade, inclusão, SEG, para a gente tentar justamente ver o território como ele é e a potencialidade que ele é. Só para terminar a minha conclusão, a debatedora que da Firjan, ela comentou a presença, Carla, né? Ela comentou a experiência que ela teve na França. A França teve um trabalho muito interessante pelos tiers. A Inglaterra teve um trabalho muito interessante com os hubs. E a gente tem que pensar nessas experiências e ver a partir de nós. As escolas de samba, os processos de aquilombamento e os quilombos, não só urbanos como culturais. E a partir daqui, ver uma coisa 100% brasileira para brasileiros para fora. Porque as pessoas se reconhecem. A comunidade africana reconhece. A comunidade preta, a comunidade afrodiaspórica do mundo todo reconhece o Brasil como o lugar onde ele se sente. Então, assim, ver esse 100% do Brasil na cultura sem deixar de abraçar a diversidade como a nossa. Achei muito interessante essa provocação que eu coloquei, mas também essa reflexão. Não é nenhuma provocação, é expiação, não é jogar para refletir. Jogar para refletir esses gaps que a gente tem que enfrentar. Obrigada. Nada. Excelente. É uma grande contribuição com a pergunta da Nina. A gente tem, sim, uma variável de diversidade, está dentro de pessoas e valores. A gente é bem classificado nessa dimensão. E essa miscigenação de cultura afro, indígena e claro, portuguesa, holandesa, espanhola, é o que cria a nossa cultura. Então a gente é bem avaliado justamente por isso, porque a gente tem essas bases no índio, no negro, e não só no português. Então a gente misturou tudo isso e o mundo nos enxerga assim, nos enxerga diverso, nos enxerga culturalmente potentes nesse sentido. Então a gente tem sim, a gente faz essa medição de diversidade dentro da dimensão de pessoas e valores. E excelente consideração, eu acho que isso é base da nossa cultura, é base da nossa cultura. Por isso que a gente é visto como importante com tradição e cultura. Obrigado. Rápido. Quando você fala, quando você estava falando, Nina, também remeteu muito a mim. Eu tenho uma irmã que mora em Angola há 8 anos. E aí veio de novo a questão da autoestima. Assim, o quanto ela fala que o angolano tem uma autoestima, ele se identifica, se expressa, se reconhece. É uma coisa incrível. E eles passaram por um perrengão também de guerras, né, e toda a parte de colonização. Mas como a sociedade está se transformando, ele tem muita desigualdade, questões, mas ela traz os relatos, ela mora lá, vem 3 meses aqui ao Brasil, 15 dias e volta, e ama, não pensa nem em voltar, se virou de fato uma angolana, mas vem de novo a questão da autoestima, o quanto que de alguma forma a gente poderia trabalhar isso como soft power também. Gente, vamos lá. A gente vai fazer uma rodada rápida de perguntas rápidas, por favor. Infelizmente vai ser a última e o resto vai ser lá no cafezinho mesmo. Caramba, eu juro que eu vou tentar falar rápido então, tá? Porque uma coisa é o que o lugar tem na mente dos outros, né? Sendo reconhecido. Outra coisa é o que ele pode falar sobre.
Porque quando a gente vê o place branding, né, a gente tem aqui do lado o Peru, que tem um brand book que voltou lá para as linhas Nazca. Você tem, estava lembrando aqui, né, Incredible India, 10 anos, está indo para o 3º governo, né? Linda aquela campanha. Suécia entrando na rota do design internacional. I Amsterdam, falando de Holanda, né? Melbourne, lá do outro lado do mundo. Sem falar do I Love New York, né? Que já tem não sei quantas décadas. Mas assim, a gente aqui no Rio, no estado do Rio, tentou fazer a marca RJ, né? Que era aquela coisa do DOC, né? Designação de origem controlada. Não foi muito para frente. E eu acho incrível como é que a gente olha aqui para o Brasil e vê Itu, e todo mundo conhece Itu, né, por uma característica muito peculiar, ou Varginha, todo mundo já ouviu falar de Varginha, com todo respeito, né, a esses lugares. Você pega o estado de Minas, que tem música, que tem artesanato, que tem gastronomia, né, que tem as cidades históricas, e todo mundo vai para Inhotim. Nada contra, é maravilhoso, né? 30% do público de Inhotim é estrangeiro, mas você pode fazer isso com um trabalho de place branding. A gente que, né, de novo, com todo respeito, a gente que é o Rio de Janeiro, como que a cidade ou o estado ainda não propuseram uma campanha, um place branding forte? É porque somos homônimos, estado e cidade? É porque se dilui entre Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo? E uma última coisa, prometo, 30 segundos, sobre essa autoestima. Eu já briguei com o Léo Feijó uma vez, ninguém briga com o Léo Feijó, eu consegui brigar com ele, porque eu fui falar do malandro do Rio de Janeiro, né? Que o malandro, o Zé Carioca, da década de 40, a ópera do malandro, mas o malandro, no final das contas, ele luta capoeira, ele anda com navalha no bolso, né? E é uma figura dúbia. A gente é representado pelo malandro da Lapa. Nenhum problema, somos os mais malandros dentro do jeitinho brasileiro como um todo, mas como que a gente pode ressignificar essa malandragem? Porque quando a gente fala do empreendedor, ele é um malandro, o hacker é um malandro, né? A forma de fazer, a nossa gestão, as escolas de samba, enquanto gestão de projeto, a arquitetura orgânica das comunidades, tudo isso é uma forma positiva de malandragem. Como é que a gente não debate isso, não para tentar de alguma maneira ressignificar isso, né? Eram essas as... Perdão. Obrigada, Guilherme. É isso, é uma contribuição, né, diversa, já com bibliografia. Tinha aqui você. Tem aqui, gente, algum microfone para ele? Vou passar para lá e vai chegar o microfone aqui. Oi, boa noite. Meu nome é Débora, eu sou professora e também trabalho como produtora cultural. Eu gostaria que o Eduardo falasse um pouco mais sobre a dimensão da educação. Parece que a educação é um gasto e não um investimento. É uma área que demora para dar um retorno, então é muito difícil a gente ver iniciativas considerando essa área, que todo mundo fala, é muito importante, eu também sei que é muito importante. Mas como é que a gente pode, quais são as sugestões de vocês para poder ressignificar essa área que é tão sofrida? Obrigada, Débora. Chegou o microfone. Bom, sou Gabriel e tenho várias perguntas, mas eu vou falar mais objetivo, assim. Eu estou há pouco tempo como conhecedor do Soft Power, que eu conheci no Rio 2C, com a Júlia, e tinha o Léo e tinha a Nina lá. E eu trabalho com o Léo Ed na transformação audiovisual, junto com a Dani Tolomei também. E eu tenho 25 anos e parece que quando eu descobri o Soft Power, parece que 25 anos da minha vida agora realmente fazem mais sentido, porque como estou na área da criação e com audiovisual também, essas histórias, eu sou de Caxias, sou da Baixada, e lá a gente tem uma economia criativa também muito forte, que talvez, eu acho que o RJTV está mostrando muito mais agora, sabe? Está mostrando exemplo. Se é Xerém, Xerém RJ, não Duque de Caxias geral, é enorme, sabe? Então essas coisas sempre também fizeram muita falta assim, pra gente, e principalmente as histórias que acontecem ali, porque não é só criminalidade lá, tem, infelizmente, Uber pra lá não quer ir tanto mais assim, quando eu vou visitar minha família, mas isso tem potências muito grandes lá da Baixada e de Caxias, como Ludmilla, Bruna Marquezine, Boca. Então eu acredito também que essas pessoas potentes um dia podem, cara, vamos trabalhar isso aqui, o soft power aqui do nosso lugar, porque tem o Mate Conguê de lá, é uma instituição cultural forte, assim. Só
Só mesmo talvez essa seria a pergunta que eu queria fazer, mas ainda não está formulada, mas eu fiquei curioso na pesquisa como eu sou professor de espanhol também, e me atiça muito como são os países da América Latina nesse ranking, além do Brasil. Pelo menos uns 3 mais bem avaliados, assim, e a ordem deles. Tem mais ou menos? Por favor. Vamos guardar aqui, Gabriel. Obrigada, querido. Vai lá. Opa, boa noite. Eu sou Antônio Cláudio, eu sou formado em desenho industrial pela FRJ, e eu queria saber o que aconteceu no Rio, que antigamente, há um tempo atrás, nós tínhamos feiras de design, como a Rio Mais Design, né? E essas coisas foram acabando. Né? Foram acabando. Nós temos a ERJ, que é a primeira escola de desenho industrial do Brasil, né? Foi dos anos 60. Né? E eu sou formado pela FRJ. Né? E quando eu estudei lá, a maioria das pessoas não sabia o que era desenho industrial. E nós temos marcas como Luiz da Costa, o próprio Niemeyer, né? Ele é arquiteto e designer, né? Tem peças, ícones, né? E eu gostaria de saber o que pode ser feito para nós resgatar, né, o design do Rio de Janeiro. Né? Isso eu gostaria de saber. Obrigada, gente. Todas as perguntas, né, super pertinentes. É difícil trabalhar com esse seu assunto, soft power, né, porque é um assunto muito amplo e muito pertinente. Aqui a gente acabou já as perguntas, né? Cacá tinha uma? Na linha. Quando se fala em cultura, né, qual é a metodologia para se chegar até essa, como que você chama de dimensão? Quais são, por exemplo, quando a pessoa na hora da pesquisa falava música brasileira, o teatro brasileiro, é o funk, é o samba? Obrigada. Vamos fazer aqui um passadão. Última, tem mais uma aqui, desculpa. A última, viu, gente? Vamos aqui. lá. Meu nome é Jonathan, boa noite. Dentro da dimensão pessoas, quais critérios especificamente o carioca pode ainda melhorar? Onde que está a margem de melhora dentro de pessoas? Vai lá, Eduardo. Então, vou começar de trás para frente aqui, tá? Quando a gente fala de dimensão cultural, isso é conceitual, né? O construto é soft power, a gente tem dimensões e dentro das dimensões a gente tem variáveis. Então, quando a gente está falando da dimensão cultural, a gente tem variáveis como um bom país para se visitar, turismo, líder em esporte, tem comidas interessantes. Então, a gente não foca no samba ou no funk, porque é uma pesquisa global. Então, a gente tem turismo, esporte, comida, arte, literatura, música, filmes, gaming e fashion. São essas variáveis. Então, é um país fashion, é uma pergunta. A gente não tem as especificidades samba, funk ou jazz nos Estados Unidos, alguma coisa nesse sentido. Sim, de cada uma delas, comparando em todos os países. Tá? A gente tem cada uma. Você consegue baixar a pesquisa integral no nosso site, chama Brand Directory, o diretório da marca. branddirectory.com, você vai fazer o seu registro, você consegue baixar o relatório completo. Não vai ter as especificidades, como eu comentei, os recortes e tal, porque aí é muito capilar. Mas a gente tem um relatório generalista. Tá? Quando a gente vai falar de pessoas, a gente fala sobre diversidade, confiança e valores pessoais. Então, de novo, não tem uma capilaridade. O que é esse valor pessoal? É perguntado de maneira genérica. Então, você vê que o Brasil, com pessoas que têm valores pessoais bons, que têm diversidade e que têm confiança. Eu confio nas pessoas. Então, essas são as 3 variáveis. Tá? Depois eu volto para te falar especificamente do Rio, deixar os colegas comentarem aqui enquanto eu dou uma olhada na colinha. Tá? Igual eu fiz aqui com a sua pergunta. Brasil, primeiro da América Latina, 31ª posição. Argentina, a gente não está falando de economia, de inflação, tá? Então é o segundo mais bem colocado.
42ª posição, seguido pelo México, Chile, Colômbia, Uruguai, Cuba, Panamá, Costa Rica, Paraguai, Peru, República Dominicana, Bolívia, Equador, Jamaica, Honduras, Venezuela e Guatemala por último. Tá? Então ali os top 3, Brasil, Argentina, México, top 4, Chile. Tá? Esses são os 4 primeiros, Brasil, Argentina, México e Chile. Eu não sei porque que não trabalharam ainda a marca da maneira que você falou, como eu amo Nova York e tal, poderia ter sido feito. Mas se você olhar até para o Brasil, tem uma confusão enorme nessa parte do logo, né, do design que eu vou representar. Então, alguns anos atrás era aquela marca Burle Marx, sensacional, depois virou a bandeirinha Visit Us, Love and Visit Us, e aí agora voltou de novo, sensacional, Burle Marx. Eu acho que se tivesse uma constância, algo seria melhor do que essas mudanças abruptas e, na minha opinião, não muito bem pensadas. Foram feitas muito mais por pressões políticas do que efetivamente para transparecer uma imagem, para passar uma percepção. Eu particularmente gosto mais da marca que estamos agora. Ela mostra a diversidade, ela inclui pessoas e curvas, então eu acho que representa mais o Brasil do que colocar a nossa bandeira, mais ou menos como você comentou do Peru, das linhas de Nazca, acho que representa mais o Brasil. Mas deveria ter uma constância maior e seria super legal se o Rio fizesse algo nesse sentido também. Eu vou passear em todas as perguntas aqui, aí eu passo a palavra, tá bom? E com relação à educação, e que também me encanta, eu sou professor também, tenho uma parte da minha carreira é minha vida acadêmica. E eu acho que você ter melhores condições de trabalho, salários melhores. Há algum tempo atrás isso aconteceu quando foi equiparado o salário do professor do ensino técnico com o ensino superior. Ali, né, então quando teve a unificação dos institutos federais, elevou-se o salário dos professores do curso técnico, que antes era equiparado com os professores do ensino básico, virou do ensino superior. Como trouxe um corpo docente muito maior, pessoas mais engajadas. Então, eu acho que condições de trabalho, salário é uma das condições de trabalho. Né? Então, você tem um salário maior, você vai garantir. Isso não é curto prazo, é longo prazo. E não é só para a educação. A gente pode colocar aí a segurança pública no mesmo caminho. Então, você dá melhores condições de trabalho, melhor salário. Isso vai favorecer esses critérios. Mas é uma pena que a gente tenha caído no último ranking. É algo de longo prazo a educação, mas a gente tem que estar aí, sociedade, política, igual a gente comentou, pressionando para que isso realmente aconteça. Alguns pontos têm acontecido, a gente tem evoluído, por mais que seja passos lentos, mas a gente tem evoluído nesse sentido. Sou muito otimista e quero continuar sendo. É isso. Quer fazer comentário, Cláudio? Gente, não quer. Eu vou fazer então rapidinho. Um comentário aqui na pergunta do Antônio Cláudio. Falou do design, né? Rio mais design. Você sabe que a gente fala muito, né? A gente se olhou aqui, sempre olhou, porque foi um projeto que a Firjan realizou há muito tempo atrás, que falava da importância do design, né, na indústria transversalmente, um pouco como hoje é a discussão da importância da tecnologia na indústria transversalmente, né? E aí eu me lembro até que a Cris, que estava aqui, conta do Fashion Rio, né, que a gente conseguia calcular o valor do quilo da moda quando a gente exportava, sem design, e depois o valor do quilo da moda exportado com design, com modelagem, né? A Carla está aqui, vai depois comentar sobre isso. É isso. Então, assim, como é que a gente sabe que precisa voltar, né? Isso não é mais óbvio trabalhar com design em moda, audiovisual, até tecnologia, mas a gente sabe como se beneficia a indústria do metal mecânico, a indústria da construção civil com design, né? Também. Então, acho que tá na nossa lista. Como está na nossa lista também a marca RJ, né, Carla? A gente é marca Rio. Isso aí né, aquela coisa do ovo de Colombo. Como é que a gente não está trabalhando? E a Firjan participa da rede do Sou do Rio, que seria uma marca de
de procedência, né, de indicação de origem também. Então, a gente está até conversando agora como é que a gente se engaja com essa força na RJ, na Soul do Rio. Uma vai falar do que é lifestyle, a outra vai falar da denominação de origem, mas a gente está endereçando também essa necessidade. Fala e tem um time que está pensando nisso aqui, a Patrícia está ali representando, a gente está mergulhando. Legal, está dentro do GT aqui que a gente estava pensando. Tinha um outro estudo que a Firjan lançou há muito pouco tempo falando de educação, não sei se você acompanhou, foi um estudo Firjan SESI com PNUD. Está aí? Já baixou? Legal, tá na lista. Acho que é super legal. Teve bastante mídia agora há pouco tempo e fala da evasão escolar do ensino médio, né? Como é que essa evasão escolar ela perpetua uma situação de desigualdade que a gente tem hoje. Como mudar, traz também boas práticas do mundo inteiro, né? O bom desse estudo é que traz boas práticas, lupa o que a gente faz de boas práticas também no Brasil e no mundo, para a gente se inspirar e fazer esse ciclo virtuoso. É isso. E o meu último comentário é sobre o que o Gabriel trouxe, da coisa da potencialidade, né? Da potencialidade da Baixada. Tem crime, sim, tem. Hoje eu estava falando com uma pessoa que trabalha com a gente, que mora na Ilha do Governador. Ele falou: Júlia, não posso ir para a reunião com você porque eu estou sitiado aqui, estou ilhado, literalmente, tem uma operação policial, não posso sair da ilha. Então, assim, a gente sabe que isso atravessa a nossa vida, mas que não acontece só coisa ruim. Na favela, na Baixada, acontece muita coisa boa também. E eu acho que a gente já tem algumas experiências de mostrar essa potencialidade, tipo o Expo Favela, não sei se já ouviram falar. É um evento lá que começou em São Paulo, né? Agora vai rodar o Brasil inteiro, falando disso. Como é que as pessoas já estão com soluções? A gente não tem problema de resíduo sólido na cidade? Tem gente lá que já está resolvendo resíduo sólido. Como é que a gente aprende com isso? Já virou business, né? Como é que trabalha com sustentabilidade e tal? Economia circular, muita gente com soluções já, né? E que podem fazer match com clientes, investidores e tal. Eu acho que assim, a gente vai encerrar aqui a discussão. Eu queria primeiro falar que a gente está encerrando a discussão hoje, mas que a gente vai ter aí outros encontros para falar desse assunto que é tão diverso como a gente viu. A gente tem sim um plano de trabalho que tem a equipe aqui Firjan envolvida e também os empresários. Né, e acho que isso é muito importante porque a gente tem esse ativo, né, o nosso asset, que é a cultura, que são as pessoas, mas a gente tem os problemas que a gente tem que endereçar também, como o Eduardo trouxe aqui. Queria agradecer muito mesmo. E eu queria chamar então a Carla para fazer um comentário final aqui, inclusive Carla é presidente do Conselho de Mulheres que a gente tem aqui na Firjan hoje. Ela conseguiu vender essa ideia e está coordenando com um grupo de trabalho, participou do GT de Soft Power e é super embaixadora também do Soft Power. Então, primeiro eu queria parabenizar a casa, a equipe, porque eu acho que essa discussão é maravilhosa, né? É uma discussão, você vê quantas coisas apareceram aqui, como que ela perpassa por tudo que a gente pode imaginar do nosso dia a dia, e como o desafio é gigantesco, né? Foi falado aqui, 5 governadores presos e tal, porque, na verdade, tudo que a gente falou aqui se conecta, né? Quando você falou aqui por que o Rio Mais Design acabou, por que política pública, a gente acaba rodando e acaba na política pública. E a gente, infelizmente, vive num ambiente político sem continuidade das melhores práticas. Então, acho que o nosso grande desafio, enquanto soft power, para a gente não continuar morrendo na praia, eu que sou do setor de moda, eu sempre falo o seguinte: como a moda carioca, fluminense, né, a moda do Rio de Janeiro de uma forma geral, faz barulho. Muito se fala, a moda do Rio, a moda carioca, é descolada, a moda praia. A gente nunca esteve próximo de ser o maior exportador de moda praia do mundo. Então, isso é, assim, absurdo. Muito se fala, tem um soft power, tem uma pegada, mas acaba se traduzindo muito pouco em negócios, né, em emprego, em renda, em divisas. Então, o Rio de Janeiro tem essas potencialidades todas, que vai da cultura, às pessoas. Rio de Janeiro é um grande formador de pessoas maravilhosas, seja na Baixada, como você falou. A gente tem muito capital humano também.
né? Então, acho que o grande desafio que a gente está colocando aqui é como é que a gente faz uma extensão, uma explosão dessa discussão aqui, para que ela saia muito fora, né, dos pequenos grupos políticos e que a gente tenha essa continuidade, que a gente possa ter stakeholders que, independente de quem esteja no poder, isso vai ser uma política pública constante, né, sem interrupção, e que nós vamos ter a força, o soft power vai ter a força de eleger ou não os bons políticos, né? Então, acho que esse é um grande desafio, é um trabalho que começa aqui, que chama a sociedade para discussão, que chama a sociedade para briga, e a Marca Rio é maravilhosa, e a gente tem que juntar isso tudo, todos esses aspectos, e conseguir fazer com que a gente volte com tudo que foi falado aqui, e principalmente que haja continuidade, sem quebra de ritmo.